Zé, deixa eu só retomar um ponto que é muito importante sobre a divergência de Luiz Fux e a avaliação que tem sido feita por alguns parlamentares da oposição, viu, Cristiano Beraldo? Ao longo do dia, vários deputados, senadores e lideranças políticas se manifestaram indicando que Luiz Fux, ao demonstrar essa divergência, essa insatisfação sobre como os trabalhos estão sendo conduzidos, poderia ser um sinal de que o ministro Fux, amanhã, durante a leitura do seu voto ou antes da leitura do seu voto, manifestasse a intenção de pedir mais tempo para analisar o processo, de vista no caso. Parecia que tinha um acordo para que o ministro não fizesse isso, né? Mas como ele mencionou hoje que o acordo que tinha sido firmado na antessala do plenário da primeira turma não tinha sido combinado, não tinha sido respeitado no que tange à interrupção do voto dos ministros, vários parlamentares pensaram, bom, se não foi respeitado o que eles combinaram, talvez Luiz Fux não se sinta obrigado a seguir com o combinado de não pedir vista. Alguma sinalização de que isso possa acontecer amanhã, Beraldo? Neto, eu sinceramente não sei se o ministro Luiz Fux, ele de fato vai seguir esse caminho para postergar um julgamento cujo resultado todos nós sabemos qual será. É óbvio que o ministro Luiz Fux, mais do que seus colegas, ele tem compromisso com o rito do julgamento porque fez disso a sua profissão, foi magistrado de carreira até chegar ao Supremo Tribunal Federal, depois de passar pelo Judiciário do Rio de Janeiro, pelo STJ e, por fim, Supremo Tribunal Federal. É claro que um caso desse tão grave, aliás, se nós observarmos o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, de mais de 5 horas, quer dizer, um voto de mais de 5 horas claramente trata de algo muito grave. Mas é tão grave para o Brasil, mas não é grave o suficiente para o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente olha para o julgamento do mensalão, que levou 8 anos para que os ministros se preparassem para o julgamento, hoje nós estamos falando de pouquíssimos meses. Então seria razoável compreender que o ministro Luiz Fux precisasse, para fazer a sério o seu trabalho, de mais tempo para se dedicar à análise ali das provas e, sobretudo, num julgamento, você citou mais cedo, Caniato, o ministro relator apresenta peças que sequer estão no processo. E quando questionado pelo ministro Flávio Dino, dá uma resposta como se isso não tivesse a menor importância. Quer dizer, mas como assim? Existe um processo que os ministros devem usar como base única para elaborar o seu voto, fazer o seu julgamento, e aí, de repente, o relator vai usando elementos que não estão ali. Então, assim, é uma loucura completa. E outra coisa que me incomodou muito, Caniato, fazer esse registro aqui, é essa conduta, como se fosse aquela criança que é pego, né? Aquela brincadeira da mão amarela. Quem é que está com a mão amarela? O ministro relator fazendo referências a essa questão, né? O questionamento que foi feito em relação ao excesso de perguntas realizadas. Aí referências que são feitas à questão das sanções impostas pelos Estados Unidos. Isso tudo vai demonstrando a falta de maturidade desses que ali estão usando a toga do Supremo Tribunal Federal para se comportarem como verdadeiros juízes constitucionais. Estão ali a todo momento expondo um incômodo pessoal com tudo isso que está sendo dito em relação ao comportamento desses magistrados. A referência que se faz ao Twitter, as referências feitas pelo ministro Flávio Dino, isso tudo demonstra de forma muito clara como eles não estão à altura do papel que estão exercendo. E isso tudo vai minando a consistência constitucional do rito do julgamento disso que está acontecendo agora na primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
Portanto, acho extremamente legítimo um pedido de vistas por parte do ministro Fux. Entretanto, este pedido de vista, o voto do ministro Fux, não alterará o resultado desse julgamento, manterá o Brasil neste clima desgostoso dessa incerteza, enfim, precisa-se então terminar o julgamento para que depois o Congresso finalmente, ao que parece, se manifeste e aí nós vejamos a anistia ser discutida, votada. Então, um pedido de vistas colocará o Brasil até o final do ano nesse clima indesejado de suspense. Mas só, vou até continuar com o Beraldo, só porque muita gente aqui fazendo perguntas sobre o questionamento que nós publicamos, inclusive no portal da Jovem Pan, viu, Beraldo? Se você puder, inclusive, responda sobre essas divergências de Fux com o ministro Moraes, para você, indicam o quê? Que ele não concordou, mas vai votar com o relator, ele não concordou com alguns pontos, com a maneira como o processo foi conduzido pelo presidente e pelo relator, mas ele concorda com a condenação. Você acha que esse é o cenário mais crível, ou você entende que ele não concorda com nada, deve votar pela absolvição e até numa medida extrema poderia pedir vista porque entende que é preciso se aprofundar no estudo desse processo e das provas que foram apresentadas? Você, Beraldo, rapidamente. O meu entendimento da posição do ministro Fux, Caniato, é que ele votará com absoluta independência. Ele não faz parte dessa trupe que está ali executando esse teatro, essa peça teatral. Mas isso não quer dizer que, ao votar com independência, ele vai simplesmente ignorar tudo o que aconteceu. Me parece que o lógico seria reconhecer que tudo que foi discutido dentro do Palácio do Planalto não está conectado ou não tem como resultado o 8 de janeiro, ou pelo menos não como resultado direto. O 8 de janeiro não foi arquitetado para que ele servisse como uma afronta ao poder constituído e uma tentativa de depor o presidente. Mas, então, ele vai se ater àquilo que há efetivamente de provas. Antecipar o que o ministro Fux vai concluir, eu acho que seria leviano da minha parte.